Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin E Rafaela Menin. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental, que é a saúde cardiovascular das mulheres, principalmente no pós-menopausa. Vocês sabiam que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nas mulheres, estando à frente até mesmo dos cânceres? Exatamente. Então, esse é um assunto de extrema relevância e para a gente falar mais sobre ele, eu trouxe hoje como convidada a nossa cardiologista da Menin Med Saúde, minha colega e amiga, doutora Mônica Hermon. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, meninas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de perguntar primeiro, Mônica, por que você se encantou pela cardiologia e principalmente esse foco em saúde da mulher? Eu acho sempre a cardiologia me chamou atenção por essa questão de mesmo sentir que estou salvando vidas, né? A gente tem um impacto muito direto assim na mortalidade, na saúde das pessoas. E aos poucos eu fui me interessando pela cardiologia da mulher por perceber o tanto que existe diferença, né, entre tanto a apresentação de sintomas quanto a evolução das doenças entre os homens e as mulheres. E que isso não é muito bem retratado, né? Nos estudos, nos trabalhos, não é muito falado sobre isso. E aí, depois também, cada vez que eu fui estudando, fui gostando mais. Então, gente, a Mônica estudou comigo lá na UFMG, né? Nós fomos colegas de faculdade. E aí, então, fazendo a residência de cardiologia, ela acabou, então, percebendo, né, Mônica, que a saúde feminina tem algumas peculiaridades em relação à parte cardiovascular, que foi o que te chamou a atenção. E isso é muito importante justamente porque a gente precisa ter alguns cuidados especiais e a gente tem questões hormonais que influenciam também nessa parte cardiovascular. E, igual a Eduarda falou, né, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade hoje. Então, essa é uma preocupação que eu tenho como ginecologista, essa orientação para as pacientes desde cedo, né? Da gente ter esse cuidado com a prevenção de doenças cardiovasculares, né, Mônica? Então, vamos primeiro explicar para o público o que são doenças cardiovasculares. Que a gente fala assim, doenças cardiovasculares, mas o que é, o que elas impactam, como elas se manifestam? É muito Fala pra amplo, gente. né? Bom, a gente tem que falar da hipertensão arterial, né? Que é uma doença cardiovascular, mas aquelas que vão levar a maior mortalidade vão ser as doenças isquêmicas do coração, as doenças cerebrovasculares, que incluem os AVCs, né, os derrames popularmente conhecidos, e os tromboembolismos, né, que são as tromboses venosas, as embolias pulmonares. Então, tudo isso está englobado na saúde cardiovascular. E como que a paciente, então, pode, se ela quiser prevenir, vamos supor, uma paciente de 20, 30 anos, ainda não tem nenhum fator de risco, é jovem, o que ela tem que preocupar desde cedo para ela evitar que lá na frente ela tenha uma doença cardiovascular? É muito bom porque são as coisas que intuitivamente a gente já sabe que fazem bem para a gente, né? É alimentação saudável, é dormir bem, é fazer atividade física regular. A gente recomenda que a pessoa tenha menos estresse, né, ao longo do cotidiano dela. E evitar tabagismo, claro, né, etilismo, essas coisas, mas viver mais saudavelmente mesmo. Então, quando a gente fala no consultório, né, Duda, assim, a gente incentiva as pacientes a terem bons hábitos, gente. Não é porque a gente é chato, ou porque a gente médico, né? Não é porque a gente quer também só pensar na estética. Eu sempre falo isso com os pacientes, gente, a estética é secundária. A gente pensa primeiro em saúde, né? E igual a Mônica falou, é o básico, né? Então, fazer atividade física, alimentar bem, dentro do razoável. Não quer dizer que não vai, de vez em quando, poder comer uma coisa diferente. Equilíbrio, o tabagismo, né? Que é responsável por 20% das doenças cardiovasculares. Então, Controle gente, de peso, né? Obesidade é um dos principais fatores de risco, né? Exato. Cada vez mais estabelecido, né, nos estudos mais recentes. Exato. E assim, aumento de peso também leva à síndrome metabólica, que vai aumentar colesterol. Então, vem todo um pacote, né? Exatamente, é tudo relacionado, tudo interligado, né? Isso que é o legal do nosso organismo, né? Exatamente. E na época da menopausa, né, Mônica, esses fatores de risco, eles ficam mais acentuados, né, de certa forma. O que acontece no corpo da mulher nessa idade que o risco fica mais aumentado para essas doenças cardiovasculares?
Então, o que que acontece? A gente, inclusive, observa essa mudança na curva, né, das doenças cardiovasculares nas mulheres após a menopausa. Exato. Porque o estrógeno, ele tem uma queda muito importante. O principal fator é esse, né, a queda do estrógeno. E ele atua como um fator protetor do sistema cardiovascular durante a vida toda da mulher. Ele atua no endotélio ali dos vasos sanguíneos e faz produzir, por exemplo, óxido nítrico, que é um vasodilatador e que vai prevenir, então, a constrição ali dos vasos, que acaba gerando uma hipertensão. Ele atua ali no metabolismo dos lipídios. Ele, durante a nossa vida, ele inibe a oxidação ali do LDL, que é o colesterol ruim, nas suas formas mais aterogênicas, né? Que são aquelas pequenas e densas. Então, ele atua melhorando o perfil lipídico da pessoa, entre mil outras coisas. Na verdade, a gente, assim, o estrógeno, ele está em todos os lugares do nosso organismo, né? A gente fica inicialmente pensando que é uma coisa só ginecológica Não, ali. de forma alguma. E é o contrário, né? Tanto que a gente, hoje em dia, cada vez mais descobre os efeitos do estrógeno no organismo como um todo. E aí, essa queda, então, do estrógeno vai acabar acarretando o aumento desse risco cardiovascular na mulher. Aumento de peso, que vai aumentar a síndrome metabólica e que aí vai causar, às vezes, até um diabetes, que é um outro grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. Aí junta com sedentarismo, um tabagismo, uma Nossa. alimentação ali, né? Inadequada. É o que a gente mais vê no consultório, né? As pacientes chegam ali com seus 50, 52 anos, sedentárias, ainda sem bons hábitos instalados, entraram na menopausa. E a gente vai ter essa conversa, né? Muitas vezes pela primeira vez, sobre fatores de risco cardiovasculares. E muitas vezes ela já tem algum fator de risco já instalado. Então, ela já tem uma cintura abdominal já maiorzinha, uma hipertensão que a gente vai começar a tratar, um colesterol que está ali, né? Um LDL de 150, que às vezes passou batido por muito tempo ali, ninguém tratou. E aí, a gente tem que fazer uma revolução com essa paciente, né? Uma reeducação. Então, por isso que é muito mais fácil a gente começar isso antes e preventivamente, né? Mas é possível a gente começar esses cuidados, mesmo já tendo alguns fatores instalados, né, Mônica? Então, por exemplo, uma hipertensão, um aumento de colesterol, pode inicialmente a gente precisar de medicações para tratar, mas se ela mantiver bons hábitos, conseguir reduzir o peso, cintura abdominal, pode ser que ela tenha uma melhora desses parâmetros e talvez não precise mais de medicação para tratar. Mas é importante a gente falar isso, que é importante, se tiver naquele momento necessitando de medicação, é importante usar, né, Mônica? É importante. As pessoas têm uma resistência muito grande, principalmente com a estatina, né? A estatina, acho que foi muito falado aí na mídia, na popular, que tem os efeitos negativos. E isso não se comprova nos estudos científicos, sabe? Pelo contrário. Pelo contrário, tem anos que funciona. Não, e a gente sabe dos males, do excesso de colesterol no sangue, porque o colesterol alto, ele não vai ter um efeito imediato. Isso vai acontecer de anos não tratados, né? E esses níveis muito baixos, que antigamente falavam que poderia causar demência, outras coisas, cada vez mais a gente vê que não tem isso. Os níveis mais baixinhos, quanto mais baixo, melhores, sabe? Exatamente. Então, gente, quando vocês forem ao médico e o médico falar, olha, o LDL está 145, mas você tem um risco intermediário, então a gente tem que abaixar. Usem a medicação, porque isso vai prevenir que daqui a 5, 10, 15 anos vocês tenham um desfecho como um infarto, um AVC, né? E aí a Rafa falou do risco, né, intermediário. Como que a gente calcula esse risco, né? Tem uma calculadora, porque os pacientes falam, acha que eu vou olhar para a cara dela e pensar, não, essa aqui é baixo risco, assim, não. E até no resultado dos laboratórios, né, quando vai dosar o colesterol, principalmente, né, Mônica, vem assim. Uma tabelinha. Tabelinha. O valor vai depender se a paciente está em risco alto, intermediário, baixo ou muito alto, né? E como que a gente faz esse cálculo? Conta para o pessoal. Então, existem algumas calculadoras, né, alguns scores de risco mesmo, que vão estratificar o risco do paciente. E, assim, é interessante até comentar que essas calculadoras, elas ainda não englobam os fatores de risco relacionados ao sexo feminino. Então, isso é uma coisa que hoje em dia a gente ainda sabe que podem ser usadas como fatores potencializadores de risco, que são o fato da pessoa ter tido uma menopausa precoce, ter tido uma síndrome dos ovários policísticos, ou ter
Pré-eclâmpsia, complicações gestacionais, lúpus, doenças reumatológicas, N situações que ainda não são englobadas nesses fatores de risco, mas que precisam de ser levadas em consideração, né? Mas, principalmente, são os níveis de colesterol, a existência ou não de doença aterosclerótica subclínica, pressão alta, diabetes, histórico familiar, tabagismo. E aí é interessante que já existem até alguns aplicativos, né, para celular mesmo, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia mesmo tem um que é super simples, você vai ali marcando sim ou não, pontuando ali, e ele te dá o valor ali, o risco do paciente, se é baixo, se é intermediário, se é alto. E é de acordo com esse fator, com esse, né, score ali que foi calculado, que você vai ter a meta de LDL. Então, o LDL, quanto mais alto o risco do paciente, mais baixo o LDL tem que ficar. E aí tem aquela tabelinha que os pacientes nunca conseguem interpretar. E até médico, tá, gente? Eu já vi muito médico com dúvida. Eu uso esse score da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a Mônica comentou. E é engraçado isso que você falou da tabelinha que os pacientes olham. E, gente, paciente ama valor de referência, né? De laboratório. Eles não entendem que muitas vezes, pra gente, na prática clínica, o valor de referência é outro, né? É diferente. Às vezes, ele, para o laboratório, está ali dentro daquela faixa, mas para aquilo que a gente está ou buscando na paciente, alguma comorbidade, ou um objetivo específico, a referência vai ser outra. Então, eles falam, não, mas aqui, ó, tá normal. Mas quando você calcula, realmente, às vezes é uma paciente que já tem um risco intermediário e a meta dela é menor do que o que está ali, né? Isso, exatamente. Então, tem que ter esse cuidado de explicar para o paciente exatamente o que é, né? Porque um paciente que tem 16 anos, é esportista, nunca teve nenhum problema de saúde e tal, o LDL ficar até 130, a gente considera que está ok. Mas um idoso que já infartou, que já teve 1000 questões aí cardiovasculares, o LDL dele tem que ficar abaixo de 50 atualmente, né? A recomendação. Então, é muito mais baixinho. E aí, explicando, assim, eu acho que fica mais fácil do paciente entender, né? E essa é a importância de passar com um especialista, né? Então, a partir de algumas idades, assim, dependendo, né? Eu sempre falo, gente, mesmo não ter nenhum fator, passa com um cardiologista, faz uma avaliação específica, né? Inclusive, a gente pode falar até sobre isso, né, Mônica? Assim, quando que a paciente deve procurar um cardiologista? Não tem nenhum problema de saúde, só quero fazer um acompanhamento para ir vendo a saúde. A partir de quando você acha interessante? Eu acho que vai depender dos fatores de risco, assim, por exemplo, histórico familiar, né? Quando a pessoa tem um histórico familiar ruim, ela precisa de começar a fazer um check-up cardiológico mais precoce. Eu recomendaria acima dos 30 anos, principalmente os exames mais simples, que são um eletrocardiograma, a consulta mesmo cardiológica, o exame físico, a anamnese detalhada e um perfil ali metabólico, né? Uns exames de sangue mais detalhados para a gente ver como é que está a questão de metabolismo da glicose, do colesterol, essas coisas assim, né? Às vezes aquela mulher que teve uma hipertensão gestacional, uma pré-eclâmpsia, né? Ali depois do pós-parto é essencial passar. Essa a gente já amarra ela, a gente já continua acompanhando ela, a gente nunca mais deixa ela escapar. Porque muita gente acha que é ali uma doença só gestacional, né? Só que elas esquecem que é um fator de risco para continuar tendo hipertensão depois, né? E para desenvolver outras doenças também. Mesmo que ela, depois de uns 2, 3 meses da gestação, consiga tirar as medicações antihipertensivas, deixe de ser hipertensa, ela sempre vai ter um risco aumentado cardiovascular no futuro, né? Então, ela sempre vai ter essa indicação de manter o acompanhamento cardiológico, ir num check-up anual, fazer uma reavaliação, né? Tá vendo, gente? Isso é muito importante porque, na prática, isso não acontece muito, né? Realmente, as pacientes que têm pré-eclâmpsia consideram que acabou a gravidez, acabou o risco. Então, fundamental essa fala aqui da Duda e da Mônica, né? Chamando a atenção para isso. Porque os médicos também têm que lembrar de encaminhar as pacientes. E lembrar, olha, você teve pré-eclâmpsia, você deve fazer um acompanhamento cardiológico. E a hipertensão, ela é uma doença silenciosa, né, Mônica? Assim, ela não tem tantos sintomas. O pessoal acha que, não, quando eu tiver com a pressão alta, eu vou ter dor de cabeça.
E, gente, não é bem assim, né? Não, Infelizmente, quando vai dar dor de cabeça é porque já tá com uma pressão descontrolada, às vezes Sim. mais vezes, né? Por um tempo maior. Já tá com algum sintoma daquilo que já tá mais avançado, né? Isso, que às vezes já significa até uma lesão de órgão-alvo, né? Isso. Que já é o que a gente quer evitar, na verdade, que a gente quer que não aconteça, a gente tem que prevenir isso daí. Mas isso que vocês falaram até entre os cardiologistas, a gente observa que as pessoas não têm esse hábito de perguntar assim, mas você teve pré-eclâmpsia? Você pega uma paciente lá de seus 45 anos, não pergunta como é que foi o histórico ginecológico, obstétrico dela. E isso é importante Com certeza. de perguntar, né? Então, assim, fica um alerta aí para os colegas também lembrarem dessa parte, né? Quem não tem hábito, às vezes, né, ali, de mulher lembrar que teve gestação, desses fatores de risco específicos. Porque é isso que eu falo, a nossa saúde ela é peculiar. Até porque a gente tem questões hormonais, de flutuação hormonal, né? Então, como a Mônica comentou sobre a questão do nosso estrogênio, que ele é cardioprotetor. Depois que entra na menopausa, então, menopausa precoce, você citou aí. O que é menopausa precoce? A gente chama de insuficiência ovariana prematura, né? A paciente que tem a menopausa antes de 40 anos. Inclusive, essa é uma recomendação formal, nesses casos, nessas pacientes, da gente fazer reposição hormonal. É obrigatório, a não ser que ela tenha uma contraindicação. Justamente porque o malefício de ficar sem estrogênio para o organismo é imenso. É uma paciente que vai ficar mais tempo, né? Exato, sem o estrogênio. Então, ela vai ter maior fragilidade óssea, maior risco de osteoporose, maior risco de doenças cardiovasculares. Não naquele momento, mas talvez com 60 anos, né? Aquilo vai manifestar. Isso. Então, todos esses fatores são muito importantes. E por isso que a saúde da mulher, ela tem que ter um olhar especializado. Sim. E essa questão aí da reposição que você falou, a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade, né? Exato. Porque o problema é esse. Às vezes a pessoa chega pra gente, já passou daquela janela, né? Você quer explicar? Sim, claro. Puxou a sardinha pro meu lado. Só lembrando, gente, que reposição hormonal que estamos falando aqui é terapia de reposição hormonal pós-menopausa, né? Para reposição estrogênica. O nosso hormônio, né, gente? Eu falo isso muito, é o estrogênio. Não é testosterona, tá, gente? Testosterona é do homem, né? O nosso é o estrogênio. Então, o que é a menopausa, né? A menopausa, igual a Mônica falou, é a falência da nossa produção de estrogênio, porque quem produz são os nossos ovários. Então, quando o ovário para de produzir o estrogênio, a gente deixa de ter esse hormônio que é vital para a gente circulando no nosso organismo, né? E aí ele vai trazer vários sintomas, traz aqueles sintomas que a gente chama de fogachos, né? Que são sintomas vasomotores, que inclusive a intensidade dos fogachos está relacionada ao risco maior de eventos cardiovasculares. Né? Vai trazer alterações de sono, de libido, alterações no sistema geniturinário, aumento de risco de osteoporose, aumento de mortalidade, porque a deficiência estrogênica, né, a menopausa, ela aumenta, igual a Mônica falou, o risco de doenças cardiovasculares, aumento de hipertensão, aumenta o LDL, diminui o HDL, que é o colesterol bom. Então, tem várias alterações sistêmicas que prejudicam a nossa saúde. Então, a gente sempre avalia no consultório o risco e o benefício da paciente em receber a terapia de reposição. A maioria das pacientes pode receber a terapia de reposição, né? As que não podem, na grande maioria das vezes, é uma exceção. Ela já teve um câncer prévio, como um câncer de mama, hormônio dependente, ou pacientes que já tiveram infarto e AVC. Então, pacientes que já têm uma doença cardiovascular prévia instalada, essas a gente não pode fazer reposição hormonal. Isso. Né? E a paciente que a gente faz o cálculo do risco cardiovascular, ela tem um risco cardiovascular alto, essa paciente a gente também não deve fazer reposição. Então, as que a gente pode fazer reposição são as pacientes que têm risco cardiovascular baixo ou intermediário. A alta, então, não pode. E nem as que já tiveram eventos. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu falo com as minhas pacientes já com 30 anos que elas precisam se preocupar com essas questões de prevenção de doenças cardiovasculares para quando elas entrarem na menopausa, elas estarem no risco baixo para elas poderem receber a reposição. De risco, né? Porque se ela estiver no grupinho ali do alto risco, ela não vai poder receber. Tem que pensar lá atrás, né? É igual a Mônica falou, a gente tem a janela terapêutica. O que é isso? A gente deve entrar com reposição hormonal até, no máximo, 10 anos depois da menopausa ou até os 60 anos.
Aí sim, nas pacientes de baixo risco e risco intermediário, a gente tem os benefícios da reposição, inclusive um benefício cardiovascular. Depois dessa janela terapêutica, não. Aí o risco cardiovascular aumenta. Por quê? Porque essa paciente, se ela já tem uma placa, né, de gordurinha ali nos vasos e ela começa a reposição hormonal, essa placa pode instabilizar e aumentar o risco dela ter um infarto ou um AVC. Exatamente. Então, é muito importante que as pacientes de 30, 40 anos entendam isso, já comecem a se preocupar, porque esses fatores de risco que vão, talvez, enquadrar a paciente no risco alto, eles vão começar com Lá 35 anos, Isso, 30, 35 anos. E o que eu vejo é que, assim, que nem você falou, Rafa, a terapia de reposição hormonal, ela deve ser uma regra. Na verdade, hoje em dia ainda é muito tratada assim Ainda como é. exceção, né? Então, Eu assim, percebo tem isso. muita gente que tem muito medo da reposição hormonal, sendo que são poucos os casos que ela deve ser contraindicada, né? Exatamente. Só que as pacientes não pensam nisso, nos fatores de risco que elas têm que se cuidar. E elas nem imaginam a diferença que uma reposição hormonal pode fazer na vida delas nessa fase, né? Tanto da transição menopausal quanto ali no pós-menopausa mesmo. Para a qualidade de vida, inclusive. Não, e né? reduz mortalidade. Aham. Mortalidade geral é reduzida quando a gente usa, né, a reposição hormonal. Muito por causa dos impactos, né, na saúde cardiovascular, redução de fraturas ósseas, que é também uma grande causa de morbidade e mortalidade, né? As fraturas osteoporóticas, fraturas por queda. Isso. Temos que prevenir, né? Aí, prevenção é o segredo, né? Então, eu falo muito, tem paciente que às vezes chega lá no consultório, nessa fase de transição menopausal, no início da menopausa, e que está no risco intermediário. E aí eu negocio com elas. Eu falo, olha, para a gente fazer a reposição, você vai ter que ir no cardiologista, né, no endocrinologista, no nutricionista, vai ter que começar a atividade física. Quando tiver com esses hábitos instalados direitinho, a gente começa a reposição. Né? Porque eu falo que as duas coisas têm que andar juntas. A reposição também não vai fazer um milagre se a paciente continuar tendo fatores de risco ou não se cuidando, continuar né, com hábitos ruins. Então, isso para mim é inegociável. Tem que estar com hábitos bons paralelamente à reposição. E quando chega uma paciente, assim, aproveitando esse gancho aí do que a Rafa falou, da sua opinião pra gente, Mônica. Chega uma paciente, assim, que a Rafa sugeriu realmente isso tudo, para entrar com a terapia de reposição hormonal. Então, uma mudança de estilo de vida, né, para poder entrar com a terapia de reposição hormonal. Quanto tempo você acha, assim, que é justo falar para a paciente ou quanto tempo que a gente consegue ver algum benefício mesmo ali, às vezes até em exame, né? Porque a paciente fala, mas demora, né? Quanto tempo que eu vou esperar para reposição hormonal? Então, se a pessoa fizer direitinho, mudar radicalmente, consegue melhorar níveis de hemoglobina glicada, de colesterol, esses exames de sangue em 3 meses, né? A gente, às vezes, pode estender isso até 6 meses, mas não é o interessante, porque, enquanto isso, a pessoa fica tendo sintoma. Não, exato. Sem qualidade eu falo de vida. assim, tem que começar... Tem que me mostrar que está empenhada em uma mudança de vida e vai caminhando paralelamente. E não precisa de ser tudo ao mesmo tempo, Não, né? Eu tenho exato. tentado estudar muito a respeito de medicina do estilo de vida, porque assim, é uma das coisas que mais vão impactar, né, na qualidade de vida do paciente. E a gente não consegue mesmo que o paciente, ao mesmo tempo, melhore a alimentação, adquira uma prática de atividade física diária, largue o cigarro. Então, assim, uma vitória de cada vez, né, tem que ser valorizada. Então, o cara começou a fazer uma atividade física, nem que seja, ele precisa de ir com um personal trainer inicialmente, para ele ter aquela obrigação de ir, sabe? Até pegar gosto. Exatamente. Depois você não precisa mais dele. Aconteceu isso comigo. E outra coisa, eu falo assim, ó, você começou a fazer atividade física, começou um bom hábito. Naturalmente, a sua alimentação vai melhorar. Né? Um hábito vai tudo puxar assim, o outro. Aí, naturalmente, você vai começar a sentir melhor, você vai começar a acordar mais cedo, dormir melhor. Isso. Então, não é realmente de uma hora para outra que você vai acordar 4h30 da manhã, começar a malhar, começar a comer bem, cortar tudo que você gosta. Você vai começar a perceber que quando você não fuma, você está correndo muito melhor, aí você começa a não querer o cigarro mais. A gente vê isso acontecendo na prática, né? Exato. Então, é muito interessante ir aos poucos mesmo. Mas é isso, em 3 meses, a pessoa tendo pelo menos feito uma atividade física regular
a gente já consegue perceber essas mudanças nos exames mesmo, sabe? Exatamente. Então, assim, no meu perfil de pacientes que já estão na menopausa, eu falo muito da importância de caminhar junto com a reposição. E a gente tem a questão também da escolha do tipo de medicação, né? A via que a gente vai usar. Isso é muito importante. Então, toda paciente que chegar para fazer reposição hormonal, a gente vai ter que calcular o risco cardiovascular. Então, essa parceria do ginecologista com o cardiologista é muito importante, né? Então, a paciente que é de risco alto, a gente já sabe que não pode usar reposição hormonal. A paciente que está com risco baixo, ela pode usar reposição por via oral ou transdérmica. A que tem risco intermediário não deve usar a reposição oral. Então, para o ginecologista é muito importante ter essas noções, uma pincelada aí, né, dessa parte da cardiologia, porque ela vai caminhar junto, né? Então, o ginecologista ele tem o papel de orientar a prevenção, de saber os fatores de risco, saber indicar ou contraindicar o tratamento, saber o mais adequado, né? Então, metade da minha consulta de pacientes que estão nessa fase de transição menopausal, né, ou caminhando para a menopausa ou já na menopausa, é justamente para explicar risco cardiovascular. Essa é a minha maior preocupação hoje, porque as mulheres morrem de medo de câncer de mama, por exemplo. Mas ninguém tem medo de doença cardiovascular. E isso é o que mais mata a gente hoje. A gente tinha essa ideia, né, antigamente, que graças a Deus vem mudando, mas que muita gente ainda não mudou. Mesmo os profissionais de saúde ainda têm essa tendência de acreditar que os homens têm uma prevalência maior de doença cardiovascular do que as mulheres e têm um risco maior. Isso acontece antes da menopausa, realmente. Exato. Mas depois que a mulher entra na menopausa interessante que não tem só a ver com a idade. Porque a gente sabe que com o aumento da idade, o risco cardiovascular vai aumentando. Nos dois sexos. Nos dois sexos. Mas... Só que na mulher existe uma inverte a aceleração. curva, exato. Aí a mulher passa a ter maior risco cardiovascular do que o homem, justamente pela menopausa. Isso. Né? Então, essa questão da doença cardiovascular, gente, ela é muito séria. Ela deve ser encarada de maneira correta. E as pessoas subestimam muito, né? Outro dia eu atendi uma senhora, uns 60 e poucos anos, ela tinha ido num cardiologista integrativo. O cardiologista é ótimo e tudo, é excelente. Aí eu fui examinar. Ela estava com a pressão um pouco mais alta, 14/9, a circunferência abdominal 100 e pouquinhos, a hemoglobina glicada intermediário ali, quase num diabetes, um LDL de 150, mas a preocupação do colega era a vitamina D dela, que tinha que estar acima de 90. Mas todos esses fatores de risco, aí eu comentei, olha, seu cardiologista te explicou sobre fatores de risco, a senhora está com risco cardiovascular intermediário, seu LDL tem que ficar menor que 100, sua circunferência abdominal tem que ser menor que 88, a gente tem que ajustar a sua pressão, vamos fazer um mapa. Então, assim, hoje tem uma inversão de valores nesse sentido, né? E pode acontecer um desserviço da parte do cardiologista se você indicar uma terapia de reposição hormonal e ele não estiver bem informado e ele falar contra, né? Porque também, depois daquele estudo WHI, que mostrou os efeitos nocivos, né, da terapia de reposição hormonal, mas, assim, em casos específicos... Exato. Cheio de vieses ali, que depois Esses vieses já até foram... já tem muitos artigos depois mostrando que o principal, né, risco que foi demonstrado no WHI foi o risco de câncer de mama, né? E foi um boom em 2002 e saiu em jornal, capa de revista, reposição hormonal dá câncer de mama. Só que o tipo de estrogênio que era usado, hoje em dia a gente não usa mais, que era o estrogênio equino conjugado, o tipo de progesterona que era usado, que era acetato de medroxiprogesterona, que realmente ele é mais proliferativo ali na mama. Então, hoje a gente usa outras medicações muito mais seguras, né? Mais seletivas. Assim, a gente tem muito mais segurança. Então, desde que esteja dentro da janela e a paciente não tenha contraindicação, com certeza. Então, é importante os cardiologistas saberem também as indicações corretas, que existem hoje reposições muito mais seguras, que praticamente já tem maior segurança para a mama, pelo menos nos primeiros 5 anos, né? Para ajudar a gente, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele cardiologista assistente há muitos anos, né? Aquela pessoa que já é o médico da família, e aí o cara fala contra. Ou não prescreve a estatina, né? Eu tive que prescrever para ela, porque ela estava com um LDL, por exemplo, essa paciente. Aumentado o fator de risco, né, intermediário, mas a preocupação não era isso.
não olhou circunferência abdominal. Então, é aquilo que você falou, um exame físico bem feito, uma anamnese bem feita, a gente consegue identificar ali os principais fatores e mudar a vida de uma pessoa, às vezes com uma conversa. Eu ia falar isso, gente, esse negócio de medicina integrativa, não dá, entendeu? Esse negócio de 300 exames que é pedido para paciente, antes mesmo dela ser avaliada pelo médico na consulta, aquela lista, né, de exames que é enviada por WhatsApp, a secretária envia para o paciente já fazer, e é de A a Z, né? É tudo, todas as vitaminas possíveis. O médico nem sabe, nem viu a cara do paciente ainda, não conversou, não sabe qual é a queixa, o que o paciente está sentindo, não examinou, não aferiu uma pressão. Exato. Gente, aferir pressão faz parte da consulta ginecológica também, tá? Só para lembrar. De todas, né? De todas. Eu tô falando da nossa sardinha aqui, né? Mas é porque eu acho que tem gente que esquece, que acha que é só o preventivo. E aí chega aquele tanto de vitamina que a gente não faz ideia do que serve. E o básico não foi E feito. o básico ali não é feito. E aí, às vezes, deixa passar um risco, né, importantíssimo desse. Uma Exatamente. paciente correndo risco de vida por causa do zinco que tá baixo, entendeu? Tudo bem cuidar do zinco depois que já tiver dado a estatina, Tudo alinhado, já tiver né? tudo resolvido, não tem problema. Pode dar Mas vão zinco, fazer né? o que precisa Básico primeiro, né? primeiro, gente. E a gente tá falando, gente, assim, pra gente, nós que somos médicas, é tudo muito óbvio. Mas pra população, não é. Então, quando a gente tá no consultório, né, Mônica, explicando para uma paciente o que é uma hipertensão não tratada ao longo de anos, né, aquela questão do endotélio, a gente faz desenho para explicar o que é placa, o que o colesterol sem tratar durante anos, o malefício que vai fazer. Um dia uma paciente virou para mim e falou assim: nossa, doutora, mas eu não sabia disso. Eu vou correr para casa e avisar todos os meus irmãos que eles precisam se cuidar, ir no médico, olhar isso, porque eu não sabia dessa questão dessas doenças cardiovasculares. E eu tenho histórico na família. Olha isso, né? A gente parece que é óbvio, mas não é. Essa educação é super importante. A gente tem que educar a população, né? Tem que educar. Então, assim, muita gente acha, mas meu LDL tá alto, mas minha pressão não tô sentindo nada, mas minha glicose não está tão alta assim. Então, gente, a gente precisa pensar em nível de saúde coletiva. Né? Se o governo entendesse que a medicina preventiva, a gente fazer essa educação, o tanto que a gente ia reduzir, né, de custos, inclusive, eu falo isso, gente, de internação, de medicação, né, de cirurgias cardiovasculares, né, para desentupir ali as artérias. Então, isso que a gente está conversando aqui hoje é muito sério, porque tem impacto não só na vida das pessoas diretamente, mas a nível de saúde pública Com também. certeza. É a doença que mais mata, né? É a doença que mais mata, ou que traz morbidade, né? Morbidade. Eu acho que muitas vezes isso é o que é muito triste, né? Porque às vezes a pessoa não vai morrer naquele evento, mas ela vai ficar com Sequelas. Dependente, comorbidades né? terríveis. Um AVC, por exemplo, né, grave ali, isquêmico. Às vezes a paciente para, né, perde mobilidade, fica dependente ali do familiar. É mais custo também para o governo, Exato. inclusive, né? Afastamento, Saúde, né, afastamento. Do INSS, INSS. previdência, custos com cuidados, né, de saúde mesmo, de acompanhamento. Consulta, fisioterapia, né? Reabilitação, é muita coisa que envolve. Então, assim, a gente precisa ainda de uma mudança muito grande, né, comportamental. Sim. E de mentalidade mesmo, né? Eu falo muito que hoje as pessoas são muito imediatistas, os prazeres imediatos, né? Ah, não, vou tomar essa cerveja hoje, vou comer isso, é bom. Ah, mas é porque é Páscoa, né? Natal, sempre é festa junina, sempre tem alguma coisa, né? Ninguém pensa no pra frente. E às vezes a paciente fala: ah, mas para que eu vou fazer restrições agora? Eu vou me cuidar agora, sendo que só lá na frente que isso vai trazer um impacto para mim. Mas sendo um pouco mais assim, otimista, eu tenho percebido uma tendência as pessoas terem essa preocupação, né, de prevenção, muito mais do que antes. Antes a pessoa... Outro dia eu fiz uma pergunta na enquete, assim, quando que você vai fazer o check-up cardiovascular? Quando você tem sintoma? Quando você passa mal? Tipo assim, a maioria respondeu ainda que era quando tinha sintoma, ou seja, já não é check-up mais. Check-up não é isso. Já é uma queixa. Mas assim... Já tem as pessoas que já estão respondendo, que fazem regularmente, que buscam né, ter uma qualidade de saúde melhor desde mais novos. E aí você falou de sintoma. Eu queria puxar um gancho aqui.
que é de diferente, né? A gente vê que é muito clássico ali o evento cardiovascular que a gente estuda ali nos livros, né? Do homem com aquela dor no peito que vai pro braço. Ou que é retratado em Ou que é filmes e retratada até em novelas, filme, né? A pessoa Exato, põe a mão assim. O Ai, braço dormente, né? Mas na mulher é um pouco diferente, né, Mônica? Ainda temos isso também. A mulher é tão diferente em tudo, né? Que até nisso a gente pode manifestar de forma diferente os eventos cardiovasculares. Fala pra gente um pouquinho, assim, dessa diferença, como que a mulher manifesta esses sintomas. É isso, a gente sempre considerou a dor torácica típica de infarto aquela dor que é a dor do homem, né? Que é a dor mal localizada, em aperto, ou então em queimação, que irradia para o membro superior esquerdo ou para a mandíbula. Essa é a dor que, considerada típica, é a dor típica para os homens. E a dor que a gente sempre considerou atípica, muitas vezes é a dor que é típica nas mulheres, que é aquela empontada, que às vezes mais para o dorso, associada mais com sintomas de dispneia, né, falta de ar. Então, os sintomas na mulher, eles são mesmo um pouco diferentes, mas isso não é à toa, é porque o mecanismo mesmo de isquemia na mulher costuma ser outro. Os homens, eles fazem mais aterosclerose em artérias maiores, que é o que oclui o tipo de infarto que eles têm. As mulheres, habitualmente, elas têm vasoespasmo, elas têm doença de microcirculação. Então, assim, mesmo nos exames, na propedêutica, a gente tem que ter esse cuidado, porque chega uma paciente para você com essa queixa, se você fizer uma cintilografia dela e ela der normal, você pode ficar 100% tranquila? Hoje em dia a gente vê que não, sabe? Muitas vezes a mulher é taxada de ansiosa, entendeu? Porque as pessoas não levam em consideração o sintoma que ela está tendo. Graças a Deus, isso também tem mudado entre os colegas e a gente tem, inclusive, surgiu um departamento, né, de cardiologia da mulher dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para poder falar disso. É engraçado que no início só tinha mulher nesse departamento. Agora começaram a aparecer uns homens. Eu estou achando isso legal. Até porque, realmente, né, considerando que a gente é metade da população mundial, esse olhar tem que realmente ser diferente pra gente, né? E, igual vocês falaram, são sintomas diferentes, são peculiaridades. Então, esse conhecimento, ele deve ser específico, devem ser feitos estudos, né, também só com mulheres, igual você falou, a maioria dos estudos cardiovasculares são com homens, né? Sim, a mulher é subrepresentada. Na maioria das vezes, na hora que você vai ler lá, né, no método do estudo, tem muito mais homem do que mulher. Então, assim, testaram a tal medicação, mas testaram em 50 homens e 3 mulheres. Será que para a mulher ela é a mesma coisa que para o homem? Não sei, teria que fazer mesmo o estudo mais equitativo ali, né? Exatamente. Igualitário, sei lá. E pensando assim, na mulher que chega lá no seu consultório com 50, 60 anos, que já tem alguns fatores de risco, como que deve ser para ela começar, por exemplo, a fazer uma atividade física? Ela pode começar da cabeça dela a fazer atividade física ou precisa ir no cardiologista primeiro, fazer toda essa avaliação para só depois fazer? Porque a gente escuta muito aqueles casos, morreu na academia, né? Então, explica pra gente esses cuidados que as pessoas devem ter para iniciar atividades. Isso para iniciar uma atividade física, gente, realmente tem que ter esse cuidado de ir ao cardiologista antes, fazer uma consulta prévia. E é uma consulta que o que mais vai contar vai ser realmente o exame físico, os exames ali de sangue, o eletrocardiograma. Em algumas vezes a gente precisa de fazer algum teste de esforço também, se a pessoa já tiver um risco maior, né, cardiovascular, ou se já tiver algum tipo de sintoma que dê dúvida, para não correr o risco de ter um mal súbito na academia, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Mesmo com todo o cuidado, a gente ainda vê que pode acontecer. Então, uma pessoa sem cuidado nenhum, é claro que está muito mais sujeita a ter eventos, né? E lá no consultório, né, Duda, assim, essa é sempre uma recomendação. Então, uma paciente que está sedentária e que vai começar, a gente sugere de começar a atividade física, eu falo, você vai primeiro ao cardiologista, tem que fazer a avaliação cardiológica, estando tudo ok, aí sim. E as academias geralmente pedem, né? Tem essa liberação, para ter essa liberação. Mas, às vezes, a pessoa vai querer começar a correr da cabeça dela.
né? Não pode, realmente é mais seguro e indicado passar por uma avaliação específica. Não só a pessoa ali, a mulher, Não, né? qualquer na pós-menopausa, pessoa, qualquer né? pessoa, porque tem muito jovem também, né? que não Gente, faz quantos amigos já apareceram? Ah, Mônica, eu tô querendo entrar na academia, me manda um atestado para eu poder não, apresentar lá na academia para eu entrar. Eu falo assim, Você tá oi? doido? Sabe? Vem aqui no consultório, eu te examino, a gente vai ver se tá tudo bem. Aí eu faço seu atestado. Exatamente, né? Mas as pessoas não têm essa noção, principalmente quando jovens. E tem jovens que têm doenças, né, cardíacas, às vezes de nascimento, arritmias, né? Aquela hipertrofia do miocárdio, cardiomiopatia hipertrófica, né? E que se realmente ela começar a fazer uma atividade intensa sem acompanhamento, E aí, Que gente, medo. vou até polemizar aqui um pouco. Porque aí junta lá vem. essa questão aí. Você já até Já sabe o que eu sei. vou falar. Mas é porque aí junta. A gente falou de jovem, principalmente, né? E aí eu vou falar dos jovens e das mulheres na pós-menopausa, porque vai casar as duas coisas. Exato. O jovem ali que quer na atividade física e usa esteroide anabolizante, né? E aí, se ele tem um fator de risco, uma doença desconhecida, que ele não fez o acompanhamento antes, esse fator de risco vai se agravar. E aí, muitas vezes, são esses mal súbitos que a gente vê. E a mulher na pós-menopausa Mesma que coisa. quer usar testosterona e isso aí está acontecendo a rodo, né? Essa prescrição desenfreada de testosterona para as mulheres, sem indicação nenhuma, que aumenta também demais Exato. o risco Cardiovascular. cardiovascular, né? É um perigo, realmente. E é isso, as pessoas não têm noção do risco que elas estão sendo submetidas. E os colegas, assim, que fazem, né, essas reposições e tal, na maioria das vezes não são pessoas bem intencionadas, né? Elas estão visando apenas o lucro e não querem saber se depois a pessoa vai ter todas as consequências disso. Aí manda para o cardiologista, né? Manda para o ginecologista. Aí já não é responsabilidade dele mais. Então, Eu perdi as contas desse último ano, de quantas reportagens eu vi, né? De jovens, de fisiculturistas, ou de pessoas que usavam, né? Que se declaravam que usavam. Teve um médico, acho que foi em Goiânia, Goiás, que faleceu recentemente, e na página dele, 30 e poucos anos, tinha lá reposição hormonal, terapia hormonal, tudo indicando que possivelmente ele era usuário. Teve um que foi fazer uma tatuagem, foi fazer uma anestesia, também era usuário. Gente. Então, gente, existem riscos, né, Mônica? É isso que a Eduarda levantou, é muito sério. Teve uma moça também no Espírito Santo, que toda faleceu hora com 38 aparece. anos de infarto. E não sei se foi, mas você olha para ela, ela tinha uma massa muscular bem construída, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso, né? Existem riscos à reposição de esteroides androgênios, né? Eles têm riscos sistêmicos e tem essa questão do risco cardiovascular que está sendo negligenciado. E, infelizmente, muitas dessas pessoas começam a fazer uso, às vezes, por conta própria, entre aspas, assim, ou por recomendação de algum amigo. Na academia. Na né? academia. Meu amigo tá usando esse aqui, usa esse, tudo. E, muitas vezes, sem um acompanhamento. Não que o acompanhamento ali, né, gente, vá reduzir os riscos. Porém, se ele tiver um acompanhamento, pelo menos ele pode descobrir um fator de risco que ele não sabia antes, né? E amenizar, pelo menos, ali as consequências, as complicações, né? Então, gente, isso é muito sério. Não usem nada da cabeça de vocês. Não, e a gente tem que entender que não é estética. É aquilo que eu sempre falo. Né? Quando a gente faz um estudo clínico, né, um estudo para entender a repercussão de uma medicação, de tratamento, né, num grupo populacional, a gente tem assim, o desfecho primário, que é o desfecho do estudo ali, que ele quer estudar. E tem os desfechos secundários, né, que são outros ganhos ou riscos que podem estar ou não associados ali. Então, eu falo muito com meus pacientes no consultório. Atividade física, o desfecho primário, saúde. O desfecho secundário é estética. Indireto. Ela vai vir como consequência, né? E as atividades físicas, elas previnem 30% a 40% das doenças cardiovasculares. Sem contar os outros benefícios para a saúde, né? Então, eu falo, gente, o principal tratamento que a gente tem, tanto preventivo quanto tratamento de doenças, às vezes, que já estão manifestando, é atividade física, mas atividade física bem feita. Sem usar medicações, hormônios para ganho de massa muscular. Por isso que eu falo, não adianta ter pressa.
É. A gente tem que fazer pensando na E saúde. tem que ser combinado, né? A recomendação atual da cardiologia é que faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada, que é aquela que você já começa a ficar um pouco sem fôlego, não consegue falar frases completas mais Exato. enquanto você está fazendo. Por semana, Por né? semana. E 2 horas de atividade resistida, que seria uma musculação, um pilates, um crossfit, Calistenia. essas coisas. Então, as duas modalidades são importantes para o sistema cardiovascular, sabe? Exato, eu falo isso, né? Músculo é saúde, né? E eu brinco com as minhas pacientes também no consultório. A musculação é inegociável. A atividade física, né? A aeróbica e a musculação, porque tem muita gente que acha que só fazer uma caminhadinha ali vai resolver, né, Mônica? Não adianta treinar fofo, gente. O treino realmente mas eu caminho sofrido, com a minha não tem colega, a jeito. gente caminha batendo papo. Adianta, Mônica? Não, já teve uma vez que falou comigo que ia muito ao shopping e passeava e via as lojas. E falei, gente, mas você está dando super rápido, tá suando na hora de... Nossa Senhora. E, gente, atividade física, né? Uma caminhada no shopping é diferente de exercício físico, né? Que é aquele momento ali que você separa para se dedicar àquela atividade, né? Específica, se dedicando ali para aquele momento. Então eu vou fazer uma caminhada intensa, né? Num ritmo ali mais puxado, mais rápido, que sua, que o coração fica mais aceleradinho. E tem estudos hoje já mostrando, né, Mônica, os benefícios da massa muscular para a saúde cardiovascular. Então, a musculação, com o benefício de ganho de massa muscular magra, né, que são os músculos, a gente sabe que é um protetor cardiovascular. Você vai diminuir seu risco de eventos de infarto, de AVC. Sim. Então, o músculo... Hoje em dia é até considerado um órgão endócrino, assim, ele secreta ali interleucinas, né, sinalizadores que vão diminuir a inflamação mesmo dos vasos sanguíneos, que é o que prolifera ali a aterosclerose habitualmente. Então, tem vários... Além de diminuir o risco de desenvolver uma síndrome metabólica, diabetes, que, gente, 45% mais de mortalidade as mulheres que têm diabetes do que as mulheres que não têm diabetes. É muita diferença, né? Então, vale a pena exercitar para a musculatura ali te prevenir um tanto de coisa lá na frente. E, gente, com o tempo, a musculação passa a ser gostosa também, prazerosa, né? O corpo sente falta. O corpo sente falta. E para começar, gente, realmente não é fácil, né? E eu sempre falo essa frase no consultório, e aqui eu já falei também. Mas, gente, adulto não faz só o que é prazeroso e que é gostoso de fazer. Faz o que tem que ser feito, né? E a musculação é inegociável. Eu falo isso com os meus pacientes também. E tem outros ganhos da musculação, além da saúde cardiovascular, pensando, né, que a gente vai viver cada vez mais, a gente está tendo uma longevidade maior, mas a gente quer viver com qualidade também, né? Então, a massa muscular, além de prevenção de doenças cardiovasculares, ela vai te dar mais equilíbrio, ela vai te proporcionar conseguir fazer atividades. E a gente está falando atividade, gente, atividades do dia a dia, é levantar de uma cadeira quando você tiver 80 anos, é conseguir carregar a sacola do supermercado. Pegar um objeto no armário. Viajar, se você quiser colocar sua mala, né, ali no avião. Diminuir risco de quedas, igual a gente comentou, né, que as quedas e as fraturas ósseas são uma grande causa de morbimortalidade no idoso. Então, por isso que a musculação hoje, ela deve ser entendida como um pacote de saúde agora e que vai ser colhido também lá na frente. Isso, com o benefício extra de ficar mais bonitinho. o desfecho secundário. Desfecho secundário, exato. Todo mundo acha que esse é o primário, ou busca como primário. Mas né? esse que é o problema, que aí a pessoa quer tanto pela estética e ela vê as influências lá no Instagram e muitas delas usam medicações para ajudar ou já fizeram uma lipo e não falaram, né? Então, a paciente normal, nós mortais do dia a dia, começamos lá a atividade física, nossa, mas tá demorando, tem 2 semanas que eu tô fazendo atividade física, não fiquei com o shape da fulaninha lá do Instagram. Né? E a pessoa se frustra e aí acaba desistindo. Então, eu falo muito com as pacientes, esquece espelho, esquece balança. Você vai fazer porque é bom para você. Vai tirando foto. Daqui a 1 ano, você vai comparar a foto de daqui a 1 ano com o de hoje. Você vai ver a diferença. Daqui a 2, 3 anos. Mas isso, assim, falando de uma pessoa que tem um sobrepeso leve. Porque se você pensar numa pessoa obesa, cada vez mais a gente sabe que isso é uma doença e que a gente precisa de tratar com medicação, inclusive. Exatamente. Então, tem muita gente que tem preconceito também do tratamento da obesidade. E não, né? Tem sua indicação. Com certeza. Você falou isso assim, essa fala foi perfeita, né?
Porque as pessoas hoje têm preconceito com a obesidade ou querem normalizar a obesidade, né? Eu acho que esse é o maior E isso problema. é um erro, porque é uma doença que deve ser encarada como tal e deve ser tratada, né? Então, inclusive, um dos temas que a gente vai abordar aqui, que a gente está querendo com as nossas endócrinos, é justamente sobre o tratamento da obesidade, as medicações... Tratamento medicamentoso. Medicamentosos, porque é fundamental essa parceria, né, do tratamento da obesidade com a reeducação do estilo de vida. Também não adianta, às vezes, usar uma medicação, fazer uma cirurgia, mas não mudar a cabeça, não mudar os hábitos, né? Porque tem o reganho, né? É triste demais quando a gente vê uma pessoa que fez já uma cirurgia bariátrica e que estaria ali com o IMC para fazer de novo, né? E a gente vê esses casos. Então, realmente, a pessoa tem que ter uma mudança de mentalidade. E por isso que é cada vez mais importante nós, profissionais de saúde, a gente estar preparado para saber orientar esses pacientes em relação às mudanças de estilo de vida. Sim. Né? Acho que essas medicações agora, principalmente para o cardiologista, a gente tem que dominar essas medicações para tratamento de obesidade. Primeiro, justamente para tratar a obesidade mesmo. E segundo, porque a maioria agora já mostrou benefício cardiovascular, mesmo que a pessoa não emagreça com o uso da medicação. Então, por exemplo, um Ozempic da vida, ele diminui a mortalidade de paciente que tem doença coronariana. Eu já prescrevi para paciente meu e o paciente meu falou assim, não, eu não quero emagrecer. Então, eu não vou tomar essa medicação que ela está me fazendo sentir um pouco de enjoo. Não, mas você vai diminuir a mortalidade, sabe? O objetivo não é só não é emagrecer nesse caso, sabe? Então, tem esse monte de viés aí pra gente pensar, sabe? Muita coisa, né? Pra gente modificar também na nossa população, a mentalidade das pessoas. Né? E eu falo muito assim, as pessoas hoje confundem um pouco a gente falar sobre obesidade e gordofobia. Isso é importante a gente falar, né? Porque outro dia eu vi uma reportagem de uma influencer que tem obesidade, foi num ginecologista para fazer uma consulta pré-concepcional e ele alertou dela ter um risco aumentado de pré-eclâmpsia e diabetes devido à obesidade e ela saiu nas redes falando que o médico era gordofóbico. E não é isso, né? Assim, gordofobia é o quê? É você discriminar uma pessoa, tratar mal, xingar porque ela tem uma condição. É a mesma coisa da gente virar para uma pessoa que tem diabetes e xingar o seu diabético, né? E tratar mal essa pessoa porque ela tem uma condição de saúde. Sim. Porque a obesidade, ela é uma condição de saúde. Então, nós profissionais da saúde, quando a gente alerta sobre os riscos de obesidade, isso não é gordofobia. Não, o paciente tem que estar ciente ali dos riscos que ele está correndo. Realmente, gente, na obstetrícia ali, você engravidar acima do peso, não precisa nem estar obeso ali, com sobrepeso já ali, principalmente a obesidade, são muitos os fatores de risco para a gestação, para o feto, para o parto, para o pós-parto. Então, assim, a gente tem, sim, ainda mais numa consulta pré-concepcional, que a paciente foi lá em busca de informação e de preparo para a gravidez, é nossa função, sim, como ginecologista e obstetra, alertar ela. Falar, olha, os riscos são esses, de diabetes, de pré-eclâmpsia, de complicações no parto, de distócia, do seu bebê ter disfunções metabólicas também ao longo da vida, complicações no pós-parto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reeducação antes da tentativa de engravidar? Porque para você ter uma gestação mais saudável, um bebê mais saudável, então isso, gente, faz parte. A gente é médico, a gente precisa orientar desses riscos, né? Sim. E eu não sei se vocês têm esses dados, mas a impressão que eu tenho é que a porcentagem de pacientes evoluindo com essas pré-eclâmpsia e tal tem até aumentado por causa de idade, sim, né? Que as mulheres têm a gente está engravidando mais tarde, que já é um fator de risco, e a população está cada vez mais obesa, né? Então, tem dados muito alarmantes aí de que até 2030, né, 50% da nossa população vai estar obesa. Então, a gente tem que pensar e considerar todos esses fatores, né? Principalmente na gravidez, a gente vai somando fatores de risco ali. Então, a paciente que já tem uma obesidade, que já tem uma hipertensão, que já está com uma idade avançada, são fatores que vão ali se sobrepondo. Aí vem um diabetes gestacional. Né? Então, são todos esses riscos que a gente tem que, sim, ponderar, orientar. Então, quando a gente orienta no consultório, não é gordofobia. A gente somente está preocupado, mesmo, fazendo o paciente entender que é um fator de risco. Né? Então, a gente não pode normalizar e achar que uma condição de obesidade, ela não deve ser tratada como ela deve ser, que é uma doença. Exatamente.
Nó, rendeu, hein? Eu sei mesmo, olha lá. Muito Mas bom, é muito gente. assunto, né, gente? Saúde assunto muito cardiovascular importante, né? é Não tem fundamental. É um alerta que a gente deve fazer. É reeducação, é mexer com hábitos, pode não ser fácil no início, mas também não é impossível. É possível a gente, né? Olha, a Mônica tá super bem aí, depois de 2 filhos, ó, malhando, dando exemplo para os pacientes dela, né? Inclusive, sigam a Mônica lá no Instagram. Qual que é? Doutora Mônica Hermon? Isso. Doutora Mônica Hermon, que ela dá muitas dicas, fala sobre a saúde cardiovascular, né? Não só nas mulheres, mas a gente tem esse foco por causa da clínica, né? Isso. E sigam a gente, para mais conteúdos, mandem perguntas. Esse tema de saúde cardiovascular rende muitos episódios, que a gente pode falar mais, coisas mais específicas sobre prevenção, né? Então, Surgiram outros temas também, convidados pra gente, que vocês queiram exato. saber, né? E muito obrigada, Mônica, pela presença. Adoramos. Meninas, foi ótimo, adorei também. Fiquei bem mais tranquila do que eu imaginava. Foi ótima a conversa e vocês duas, muito obrigada pela iniciativa aí, porque é muito legal a gente ter mesmo esse bate-papo, essa troca de experiências. E quem quiser fazer o seu check-up, corra, vá lá na Menimed Saúde e Bem-Estar para consultar com a doutora Mônica e já fazer esse cuidado do seu coração, dos seus vasos sanguíneos, desde cedo para lá na frente, vocês estarem com a saúde excelente para curtir a vida como vocês merecem. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau.